eu sou a Stephanie Mendes, eu sou psicanalista, professora no curso de psicanálise aqui da Cadmon e estudante de psicologia do 10º semestre. Já estou na reta final. E para o tema de hoje, a gente vai falar sobre uma pergunta que surge frequentemente, que seria: qual que é a diferença entre psicologia e psicanálise? Para responder vocês, então, talvez a gente teria que começar primeiro por definir o que é terapia e psicoterapia, para então a gente já passar para a atuação do psicólogo e do psicanalista. O que é terapia? Terapia, então, ela vem do grego e remete à cura, né? Ela remete, então, significa prestar cuidados, tratar. Então, a gente vê o que a gente entende por terapia, então, essa conversa, né, que senta ali o psicólogo ou o psicanalista com o paciente, ela também é um tratamento, mas isso não é terapia, isso é psicoterapia, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, a gente vê que a terapia, ela é uma forma de tratamento que busca cura. Então, quando você vai no médico e então se dispõe a fazer um tratamento, isso é um tipo de terapia. Então, a gente entende que psicoterapia atua na saúde mental do indivíduo. Por exemplo, ela é um tratamento, por exemplo, para atuar com os transtornos psicológicos. Ela vai dar esse suporte para o indivíduo no sofrimento dele, buscando ali a saúde mental. Então, aqui a gente vê o que é terapia, o que é psicoterapia, para a gente entender, então, que nem tudo que é pela saúde mental do indivíduo é psicoterapia de fato. E a psicoterapia pode, então, ser exercida por psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. Agora a gente vai entender, né, o que é a diferença entre a psicologia e a psicanálise. A psicologia, ela é um curso superior de 5 anos, então o profissional psicólogo é um profissional formado em um curso superior, né, a graduação de psicologia. E a psicologia é a ciência que estuda os fenômenos mentais e os comportamentos do ser humano no ambiente em que ele vive. A gente vê que dessa forma a psicologia, ela não é uma única psicologia, ela é feita de várias abordagens, ela atua também não existe só a psicologia clínica, existem vários outros tipos de áreas que a psicologia pode atuar, como a hospitalar, com a psicologia do trânsito, como a psicologia jurídica. Então a gente vê que assim, tem vários tipos de abordagem, então de linhas teóricas para se seguir dentro da psicologia e também de áreas de atuação. Ela não se limita ali só no consultório. Por outro lado, a psicanálise, ela é um campo do saber que estuda então o psiquismo humano. Ela foi criada por Sigmund Freud lá no final do século XIX e ela se baseia então nos conceitos de inconsciente. O que a gente vai ver? A psicanálise, ela anda paralela à psicologia. Até porque a psicologia moderna ela vai começar lá em 1879 com o primeiro laboratório de psicologia experimental criado por Wundt. Vemos então que a formação do psicanalista ela é diferente da formação do psicólogo. Então o que acontece? Um psicólogo pode ser psicanalista, mas um psicanalista não precisa ser psicólogo. Então, por que a formação é diferente? A gente vê que desde o começo a psicanálise ela não se propunha a ser uma ciência, mas ela era uma prática para aliviar o sofrimento que estava acontecendo na época, principalmente com os pacientes que o Freud tratava, com todos os transtornos psicológicos e problemas do final do século XIX e começo do século XX. Então, qual que é a diferença da formação do psicanalista para o psicólogo? O psicanalista, ele segue o que a gente chama de tripé freudiano, que é, então, a teoria, né, que são o estudo aprofundado das teorias psicanalíticas, a supervisão dos casos, então você é acompanhado por um outro profissional também psicanalista para acompanhar os seus casos, para ver então o andamento, para ajudar na prática, e a análise pessoal, que é a mais importante de todas. A gente vê que o ato da psicanálise, então você se tornar psicanalista, se dá na sua própria análise. Para pegar um trechinho aqui do que o Lacan nos fala,
é que o analista ele é consequência do ato analítico e a psicanálise não se transmite como qualquer outro saber. Então a gente vê que a formação do psicanalista se dá necessariamente pela própria análise dele. Então a gente vê que a psicanálise não é igual à psicologia, onde o profissional ele é formado então por uma graduação que é regulamentada que ela é regulamentada pelo país, então que ela é regulamentada pelas leis. A gente vê que o psicanalista ele não se dá ali ele não se forma ali como continuação de um estudo, né, dele aluno, mas da formação dele como sujeito, inclusive pela própria análise dele. Então nós vemos que a principal diferença então entre a psicologia e a psicanálise é que a diferença se dá pelo percurso. Então como que veio ali o surgimento da psicanálise paralelo então ao surgimento da psicologia, apesar delas terem então mais ou menos a mesma origem, né? A mesma origem da filosofia, uma mesma origem ali ligada aos estudos da medicina, nos estudos então da psique humana, nos estudos da mente humana. Se você gostou dos diálogos de hoje, curte, compartilha, pra gente continuar esse trabalho então. Pode mandar também o que você quiser para os próximos temas que a gente grava ali um novo diálogo. Então, muito obrigada por assistir e tchau, tchau!